confesso para vocês que por um instante eu pensei que este ano de 2025 a política ia dar uma apaziguada, ia dar uma tranquilizada, que as coisas iam ficar mais tranquilas, mas eu me enganei redondamente. Assim como a política internacional está aí pegando fogo, né? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo aí entre os Estados Unidos e a Venezuela. Aqui no Brasil não está sendo diferente, gente, tá? Vejam só as informações que foram divulgadas, a fresquinha que acabou de sair do forno, e só comprova que a política brasileira vai ser um caos, um desastre nesse ano de 2025. Notícia divulgada agora, há poucos instantes, pelo... Esse vídeo aqui tá simplesmente assim, uma explosão de informação. Assistam para vocês não perderem nem um detalhe. Rapidamente, por favor, só não esqueça de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente aqui que tá me assistindo, tá sempre me acompanhando, mas até hoje não está inscrito aqui no nosso canal. Para você se inscrever aqui é totalmente gratuito, rápido e fácil. Só você olhar aqui embaixo, ó. Seu vídeo tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Clique em cima e automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que tem muita coisa importante para trazer para vocês, muita coisa grave, né? A gente está acompanhando aí um tsunami, né, das notícias, né, esse conflito internacional, né? Mas aqui no Brasil a situação tá trágica, tá caótica, tá um tsunami, um caos, e eu vou trazer as informações atualizadas a partir de agora aqui para todos vocês. Mas o jornalista aqui destroçando o governo Lula, gente, tá? O Lula tá numa situação, gente, é uma decadência sem precedentes. William Vac sobre o caso Pix. É uma crise causada por perda de credibilidade. Não adianta culpar o marketing, o problema é a essência. William Vac simplesmente detonou e destroçou a incompetência do Lula na sua gestão aqui no Brasil. Vejam só. É grave o episódio no qual o governo revogou a fiscalização da Receita sobre o Pix. Não estou falando do poder de uma informação falsa de que o Pix seria taxado. Estou falando do grau de desconfiança que o episódio expõe. O governo diz que não vai taxar o Pix. Milhões de pessoas não acreditam. Acham que o monitoramento dessa ferramenta é só desculpa. O governo diz que vai ser equilibrado no trato das contas públicas. Os agentes econômicos não acreditam. Acham que o governo só vai tentar arrecadar mais para poder gastar mais. Desconfiança é coisa muito séria em política e economia. O governo prefere acreditar que o programa de marketing mal executado, mas não é. Quando o próprio Lula veio a público desmentir fake news sobre o Pix, a onda cresceu ainda mais. Pois mentiras ganham força quando o que afirmam parece plausível, possível, provável. Nesse sentido, o comportamento de milhões que acreditaram numa fake news é o mesmo que o comportamento de enorme número de agentes econômicos que correram por dólar. Uns acham que os fatos recentes indicam que o governo só quer isso mesmo, taxar e arrecadar. Outros acham que os fatos recentes indicam que o governo só fala, mas não corta gastos, piorando a questão fiscal, portanto inflação, juros altos e dólar caro. No fundo, o que estamos vendo não é tanto uma crise causada por fake news, embora também seja, mas é uma crise causada por perda de credibilidade. Não adianta culpar o marketing, o problema é a essência. Não adianta culpar o marketing, o problema é a essência. A essência de um governo fracassado, de um Lula que perdeu a vontade de governar, segundo o senador Ciro Nogueira, né? Essa frase aqui do William Vac resume exatamente, perdeu a essência, né? Não é culpa do marketing, porque a culpa deles é de todo mundo, menos do Lula. O Lula não quer cortar gastos, o Lula quer a presidência em 2026, e se ele cortar gastos aqui neste exato momento, ele vai perder popularidade. Claro que ele não quer fazer isso, vai fazer igual no governo Lula, no governo da Dilma Rousseff, vai ficar empurrando com a barriga, vai chegar lá na frente, Dilma Rousseff teve sorte, ganhou a eleição, só que o que veio logo em seguida? Impeachment. Então não adianta ele ficar empurrando, destruindo o Brasil, chega lá na frente, ganha a eleição, vou até bater na mesa, porque Deus queira que, né, que Deus proteja o nosso Brasil, que isso não aconteça, mas se o Lula ganha a eleição, o que vai acontecer logo em seguida vai ser impeachment, não vai adiantar nada, porque o Lula não vai conseguir salvar o Brasil depois de um desastre econômico que vai afundar o Brasil até 2026, início de 2027. E esse será o mesmo resultado que aconteceu com a Dilma, é o que vai acontecer com o Lula no início de 2027. Vai ser até mais rápido do que aconteceu com a Dilma Rousseff. E aí, gente, vocês concordaram aqui com o William Vac? A culpa não é do marketing, a culpa é do fracasso do governo Lula, né? Agora, gente, Jair Messias, daqui a pouco, gente, tá? Impeachment e cadeia, tá? Presidente da República, tá? Sofre impeachment e vai para a cadeia. Notícia oficial, acabou de acontecer, eu vou trazer essa informação aqui daqui a pouco para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos? Porque tem muita informação para atualizar todos vocês aqui a partir de agora. E logo de cara, eu faço questão de trazer aqui esse vídeo, tá?
aquela que parece mais uma assessora de imprensa do Lula e do PT, mas ela foi obrigada, praticamente quase chorando, a dar aqui uma notícia de uma derrota dupla, né, do governo Lula. Então o governo Lula sofreu 2 derrotas acachapantes nas últimas horas e a própria Daniela Lima, quase chorando, teve que noticiar a informação lá no jornal Pichuleco, lá do UOL Notícias. Acompanhe, gente, porque esse vídeo aqui vale a pena apreciar, tá? Daniela, né? Ao recuar em regras do Pix, governo colhe dupla derrota, demonstra fragilidade e cansaço em 2 anos, né? Há 2 anos da eleição, tá? Até a porta-voz oficial do regime já está chamando o governo de fraco e cansado. A coisa realmente, definitivamente, está feia para o governo Lula. Vejam só, vale a pena apreciar esse vídeo. A mulher está quase chorando aqui dando a notícia. O governo Lula colhe uma derrota dupla, demonstra fragilidade e cansaço há 2 anos da eleição. Daniela, quem diz isso? Governo, aliados do governo, oposição e especialistas em marketing político. Eu vou pedir para o nosso time trazer aqui, descer aqui um pouquinho, essa página lá do blog, porque eu queria destacar a primeira aspa que está em negrito aqui, muito obrigada, que está em negrito no blog, pode continuar descendo, muito obrigada. Aqui eu explico, né, que nós ouvimos, pode descer. Tudo bem, vamos aqui na fechadinha, abrir aqui, ó, muito obrigada. O que aconteceu? Ao baixar essa portaria e não comunicar com clareza, não querer comprar briga, explicar de verdade, querer ter feito ali uma coisa meio no jeitinho, meio mambembe, será que ninguém vai perceber, ninguém vai falar? O governo abriu um flanco imenso para a oposição que sentiu o cheiro de sangue. Teve fake news? Teve. Mas teve também debate político, que o governo não se apresentou para fazer. E é importante dizer isso. Ao fim e ao cabo, o que o governo decidiu fazer ontem? Depois de não ter entrado na arena, ter tomado uma sova, um aliado do Lula me falou, foi 7-0, decidiu revogar a norma. Olha o que disse o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, aqui para o Conexão. O recuo da forma como ele foi feito demonstrou uma fragilidade do governo como há muito tempo eu não via. Ciro Nogueira é um opositor do governo, mas é um pragmático. Segue ele. O problema para mim não é só de comunicação. O governo, como eu disse, nem se apresentou para fazer esse debate propriamente dito. É o Lula. Ele parece estar de saco cheio, sem apetite para governar. Tá blindado. O Ciro Nogueira usou a expressão, ele está numa redoma. Os problemas chegam na sala dele quando já é muito tarde para decidir. Vem os relatos de que o Lula ficou irritado e tal. O estrago já estava feito. E, de novo, o governo nem sequer se apresentou para defender a posição que a sua ala burocrática na Fazenda decidiu ali tomar. Ok, Daniela. E o que dizem os aliados do governo? Que a revogação, esse recuo, era a única saída, eu vou trazer aqui para vocês, no Ipsis Literis, o que disse um dos líderes, tá, da base do governo. O recuo foi o que restava. Quando o jogo já está 7-0, o que a torcida mais quer é que o juiz apite o final. Dito isso, qual é o saldo? É uma derrota dupla. Primeiro, o grande trunfo dessa agenda ficou para a oposição e a ala mais estridente da oposição. Um jovem deputado, o deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, fez um vídeo, mais de 200 milhões de visualizações e atribuiu-se a este vídeo a decisão do governo de derrubar a norma. Nicolas, disse um líder da direita, não aparece hoje como pré-candidato em 2026 porque ele não tem idade. O jovem tem 28 anos, precisa-se de 35 para disputar a presidência. Mas esse foi o tamanho que deu esse episódio, o recuo do governo, como foi feito, ao personagem, ao deputado Nicolas Ferreira. A segunda frente de derrota é para o Centrão. O Centrão já estava cobrando o governo a fazer uma reforma para além do que Lula vem sinalizando estar disposto a fazer. Dizendo exatamente que o governo está desconectado e o Congresso, gente, com esse episódio, vendo um governo que se ajoelhou para o que ele próprio está dizendo foi uma avalanche de mentiras, então estão governando por ele via mentira, fragilidade. Governo frágil, Congresso com fome, o resultado você já entende. Mais espaço para o Centrão, que está com a faca e o queijo na mão, num momento em que o Lula precisava mostrar mais força. E mostrou fracasso, né? Aquilo que o Ciro Gomes disse realmente faz sentido. Parece que o Lula tá com preguiça de governar, né? E olha que realmente o Ciro Nogueira é pragmático mesmo, gente. Tá? Ao mesmo tempo em que ele é um grande aliado do Bolsonaro, inclusive já foi ministro, né, já foi ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que ele é aliado da direita, é aliado de Bolsonaro, ele é contra impeachment de ministros do STF. Então ele é aquele cara pragmático, é aquele cara que não dá pra confiar. E ele mesmo tá dizendo, gente, parece que o Lula jogou toalha, parece que o Lula tá cansado de governar. E às vezes a gente tem a impressão de que o Brasil tá à deriva, tá tipo assim, gente, tá jogado às traças, parece que não tem alguém governando esse país. E como ela mesma disse,
Parece que as decisões chegam muito tarde, na hora que chega muito tarde para ele decidir. Só que o rombo, o estrago já foi feito. Então, isso assola e destrói todo o Brasil. Agora, vocês viram aqui que a esquerda, eles já estão completamente desesperados com o crescimento avassalador do Nicolas Ferreira, que só não concorre, segundo aqui a esquerda, tá? Que só não concorre à presidência da República porque não tem idade. Então eles já ligaram a pena. Tipo assim, ó, Nicolas Ferreira é um fortíssimo candidato para a sucessão de Jair Messias Bolsonaro. E o Nicolas Ferreira é um total fiel escudeiro, né? um soldado escudeiro ali do Bolsonaro. Ele é muito, mas assim, é um dos parlamentares mais fiéis ao Bolsonaro. Chama-se Nicolas Ferreira. E essa questão tem deixado a ala da esquerda completamente desesperada com esse alcance todo nas redes sociais. Inclusive hoje, gente, tá? O Nicolas Ferreira tem mais seguidor no Instagram do que o próprio presidente da República, para vocês verem o estrago que o Nicolas Ferreira tá fazendo na esquerda, no PT e no Lula. Por isso esse desespero. E eles já sabem, o Nicolas Ferreira só não concorre à presidência da República, isso, se Bolsonaro estiver inelegível, claro, porque ele não tem idade, porque assim que ele tiver idade, gente, não tem pra ninguém. E o desespero tá aí. Ou seja, o governo colhe dupla derrota, demonstra fragilidade e cansaço há 2 anos da eleição. Realmente parece que o Lula tá com preguiça mesmo. Não tem, né, gente? Vigor. O cara com 80 anos de idade não tem aquele vigor para governar um país tão importante como esse. E agora o Bolsonaro acaba de fazer uma revelação que pegou o Brasil inteiro de surpresa. É isso aqui que está aparecendo aqui na sua tela, gente, tá? O Poder 360 acabou de divulgar aqui a notícia: Bolsonaro descarta a candidatura de filhos à presidência da República. Isso aqui, gente, tá? Embaralhou a cabeça de muitos eleitores de direita, porque muitos vendo a possibilidade do Eduardo Bolsonaro, isso caso o Bolsonaro continue inelegível. Claro que eles estão tentando, né, reverter toda essa situação. Então havia uma expectativa de que fosse o sucessor do Bolsonaro, seria o Eduardo Bolsonaro. Agora o Bolsonaro vem aqui, faz essa revelação bombástica. Como assim? Qual que é a ideia do Bolsonaro? Ó, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista ao New York Times, divulgada nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro, que não apoiaria uma possível candidatura de seus filhos à presidência. Segundo o ex-chefe do executivo, para você ser presidente aqui no Brasil e fazer o correto, você tem que ter uma certa experiência, afirmou. Porém, que endossaria uma candidatura ao Congresso. Bolsonaro está inelegível até 2030. Todos os seus filhos, homens, estão na política. Flávio é senador, Eduardo é deputado, e o vereador, e o Carlos Eduardo, vereador, e também o Renan, vereador em Balneário Camboriú. Então tá aqui, ó, durante a entrevista, né, perguntado sobre o suposto plano de golpe de Estado de 22, o ex-presidente voltou a afirmar que cogitou decretar estado de sítio porque achava que as eleições que deram a vitória ao presidente Lula foram roubadas. Afirmou, no entanto, ter desistido da medida depois que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido do PL para invalidar os votos. Nós perdemos, disse Bolsonaro ao New York Times. O ex-presidente também negou que houve de sua parte uma tentativa para assassinar Moraes, Lula, o vice-presidente, e impedir a posse da chapa eleita. Sobre a possibilidade de ser preso pelos crimes em que é investigado, Bolsonaro disse que não está preocupado em ser julgado. Minha preocupação é quem vai me julgar. Estados Unidos versus posse de Trump. Ao jornal americano, Bolsonaro diz ter se sentido uma criança com o convite do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, né, para participar da posse marcada para o dia 20. O gesto do Trump é algo para se orgulhar, certo? Quem é Trump? O cara mais importante do mundo, disse o presidente. Moraes, porém, negou nesta quinta-feira a liberação do passaporte para comparecer. Porém, né, o Bolsonaro, inclusive eu trouxe aqui no vídeo anterior, assistam, tá? Disse que vai recorrer da decisão do Alexandre de Moraes. Parece que há uma expectativa de que o Donald Trump assine um convite, tá? Para que seja apresentado um novo convite para o Alexandre de Moraes. Eu expliquei isso, todos os detalhes, no vídeo anterior. Não vou explicar aqui, senão o vídeo fica muito, mas muito longo, gente, tá? E o Alexandre de Moraes recuou de uma decisão. Isso aqui é uma das notícias mais difíceis de você ver no dia a dia. Moraes admite inexistência de provas em processos de 8 do 1. Alexandre de Moraes admitindo erro, tá? Admitindo inexistência de provas. Como é que é isso aqui? O ministro do Alexandre de Moraes admitiu a inexistência de provas no processo contra Jean dos Santos, morador de rua de 28 anos, preso por causa do 8 de janeiro. O mendigo acabou absolvido pelo juiz do STF nessa quarta-feira, dia 15, depois de reportagem de Oeste revelar a situação. Da análise da presente ação penal, inexiste qualquer elemento probatório que possa ser
dúvida razoável, comprovar o elemento subjetivo do tipo para dolo, né, para a prática dos crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Admitiu o juiz do STF na decisão. O estado de dúvida obstaculiza o juízo condenatório, devendo-se sempre ressaltar pelo papel do processo penal como instrumento de salvaguarda das liberdades individuais, conforme bem sublinhou o ministro Celso de Mello. Gente, tá aqui. O posicionamento de Moraes veio depois de a PGR emitir parecer favorável pela absolvição do jovem. Ou seja, gente, depois da manifestação do PGR, pediu a absolvição, o Alexandre de Moraes foi lá, se debruçou e viu, nossa, gente, tem um erro aqui, realmente não existe provas e vamos ter que soltar, colocar em liberdade essa pessoa que ficou preso, né, por alguns meses de forma indevida, né, gente, tá aqui a informação. Incrível, né? Alexandre de Moraes recuada de uma decisão é a coisa mais complexa de se ver. Agora, gente, essa notícia aqui que foi divulgada, vejam só aqui, Estados Unidos indo para cima do Lula, exatamente. Senador dos Estados Unidos cobra Lula após ameaças de Maduro contra Porto Rico. Será que o Lula vai dizer alguma coisa? O senador Rick Scott dos Estados Unidos cobrou uma resposta do governo de Lula sobre as ameaças feitas por Nicolás Maduro de enviar militares brasileiros para liberar Porto Rico. O pedido do norte-americano foi feito por meio de uma carta enviada ao presidente do Brasil. No documento, Scott afirmou que a incitação de Maduro não pode ficar sem resposta e pediu que o governo brasileiro explique como pretende lidar com a ameaça. Peço ao governo brasileiro que responda formal e claramente e diga aos governos dos hemisférios qual é a resposta oficial sobre essas ameaças perigosas, disse Scott. Além disso, peço que explique exatamente como o governo brasileiro, né, planeja lidar com a incitação de Maduro à agressão militar na Organização dos Estados Americanos ou nas Nações Unidas. Além disso, o parlamentar norte-americano cobrou uma postura mais incisiva de Lula quanto ao assunto. É responsabilidade sua, assim como de todo líder mundial amante da liberdade, amante da liberdade, Lula, se manifestar contra as ameaças de Maduro, escreveu o senador republicano na carta endereçada a Lula. Será que esse senador aqui dos Estados Unidos está sabendo que o Lula, através da embaixadora do Brasil, reconheceu a vitória do ditador Nicolás Maduro, do golpe que o Maduro deu lá na Venezuela? Seria bom ele saber dessa informação. Mas assim, ele fez o pedido, né? Cobrou aqui o Lula para que ele se manifeste, explique toda essa situação. E agora, você que está do outro lado, vocês acham que o Lula vai responder aqui, né, ao senador dos Estados Unidos que cobrou, né, o posicionamento do Lula, ó? Se posicione. E aí, você vai colocar as tropas brasileiras para ajudar o Maduro a invadir Porto Rico? Como é que é toda essa situação? Ele quer um posicionamento do Lula. E aí, gente, vocês acham que o Lula vai se pronunciar, vai dar uma resposta aqui para o senador dos Estados Unidos? Ou vai ficar caladinho, se tratando de Maduro, né, gente? Coloque aqui a sua resposta. Lula que acabou de reconhecer a vitória, né? O governo Lula que acabou, na verdade, Lula que fez o Brasil reconhecer a vitória do ditador na Venezuela, Nicolás Maduro, através da embaixadora ali no Brasil. Próxima informação, gente, deixa eu trazer aqui um vídeo para vocês. Eu vou colocar o vídeo e o comentário vai ser por conta de vocês. Assistam. Nossa querida Bárbara, do Te Atualizei, trouxe um vídeo magnífico, né? Mais uma assessora do Lula passando vergonha na Globo News. Vejam só. Não, cara, não é possível. Não é possível! Olha o que a militante, que também atua como jornalista, na TV estatal não oficial, que é a Rede Lula, disse. O Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações. E o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações ao insistir nessa história de taxação, de PIX, enfim, desqualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Ela está dizendo que desqualificar ou desacreditar ou criticar uma medida pública é crime? Bicho, foi exatamente isso que ela disse. Então, na democracia relativa pujante de Brazuela, você desqualificar, desacreditar ou atacar uma medida pública tomada pelo governo é crime. Você precisa aceitar e calar sua boca. Caso contrário, você é um criminoso. Isso dito na maior emissora do país. O último a chamar de democracia, apaga a luz e fecha a porta.
Tem que fechar a porta mesmo, né, gente? Tem que fechar o boteco. Porque quando você vê uma jornalista militante de esquerda dizer tudo isso aqui, gente, tá? Eu só consigo me lembrar, durante o governo Bolsonaro, quantas vezes esses jornalistas criticaram, repudiaram, pisotearam em cima das propostas, das medidas do governo Bolsonaro. Quantas vezes eles criticaram as medidas do governo Bolsonaro? Quantas vezes eles tripudiaram, gente, sapatearam em cima... Mas naquela época não era crime, mas agora, como é o Lula que está na presidência, agora é crime. Assim, gente, é vergonhoso, é vexatório, tá? Essa segregação, tá? Quando é com Lula, é crime. Quando é Bolsonaro, desce a lenha. Isso é muito sujo, gente. Jornalista, militante de esquerda, é muito sujo, tá? Dá vergonha. Pessoas que estão no jornalismo há tantos anos não têm vergonha na cara de nem esconder. Tipo assim, não, vamos disfarçar aqui um pouquinho. Eles tripudiaram durante o governo Bolsonaro, massacraram o governo Bolsonaro. Agora no Lula, não pode criticar, não pode atacar, você não pode ser contra uma medida pública. Meu Deus do céu. Que país é esse, né? De volta, agora eu trago uma notícia em destaque no nosso site. O ministro Alexandre de Moraes absolveu o morador de rua Jean dos Santos, de 28 anos, preso por causa do 8 de janeiro. Agora são 5 moradores de rua soltos por Moraes até o momento. O Oeste revelou o caso de Jean dos Santos, que tinha um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República em prol da soltura desde 8 de janeiro deste ano. A Defensoria Pública da União cuida do processo de Santos e há meses tem chamado a atenção para a vulnerabilidade social do homem. Na decisão, Moraes admitiu que não existem elementos para comprovar que Jean tenha praticado os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Silvia, a gente exibe aqui na tela um trecho dessa reportagem em destaque no site da Revista Oeste. Nós que temos acompanhado muito de perto, o repórter Christian Costa traz aí o caso, a gente dá rostos para esses muitos invisibilizados aí do 8 de janeiro e agora a gente traz, felizmente, a absolvição do Jean dos Santos pelo ministro Moraes. Paula, como você disse, não é um caso, são vários, né? O Jean dos Santos, tem o Jefferson Figueiredo, que nós trouxemos aqui na semana anterior, tem vários casos de moradores de rua, pessoas que vivem nas ruas, eles são andarilhos, eles estão em busca de comida, estão em busca de alguém que lhes ofereça compaixão, que tenha misericórdia, tudo aquilo que o ministro Alexandre de Moraes não tem. Porque essas pessoas ficaram presas a uma tornozeleira eletrônica ou com idas e vindas à cadeia por conta de quem? Quem é o responsável? Quem prendeu ou quem manteve preso por tanto tempo? Essa é uma pergunta que não quer calar e que um dia terá de ser respondida. Quem prendeu essas pessoas errou porque eles estavam, por exemplo, no caso de um deles, no dia 9 de janeiro, no quartel-general do Exército. No dia 8 de janeiro, estavam ali no meio do tumulto tentando caçar um pedaço de lanche, um refrigerante, um trocado para comprar comida. Então, quem o prendeu, errou. Mas quem o manteve preso não teve tempo de reexaminar o caso. Onde é que está o Ministério Público? Para que serve o Ministério Público? Para que serve tantos auxiliares que compõem a vara particular do ministro Alexandre de Moraes sobre o 8 de janeiro? Sabemos que são 15 inquéritos dos 21 que ele conduz no gabinete dele. Para que servem tantos especialistas que não conseguem olhar e entender que determinada pessoa não tem renda e não tem endereço fixo, ou seja, é um andarilho. Num dos casos, por exemplo, um morador de rua teve de voltar para a cadeia porque houve constatação que no monitoramento da tornozeleira eletrônica ele se deslocava por várias partes. E a Defensoria Pública disse o óbvio, é claro, ele não tem onde morar. Ou ele está debaixo de uma ponte num dia de chuva, ou ele está procurando um abrigo, se tiver vaga, no abrigo público, um cobertor para dormir. Como é que ele não pode andar pela cidade em busca de um canto que não esteja chovendo, ou que tenha comida, ou alguém que ofereça uma porta, uma garagem? Quantos de nós, quando estamos nas ruas em todas as cidades do Brasil, nos deparamos com pessoas nessa situação de extrema vulnerabilidade? Então, é um absurdo, depois de tanto tempo, nós estamos falando do dia 8 de janeiro de 2023, nós estamos em janeiro de 2025. Tiraram tempo de vida de quem já não tem nada. É disso que se trata.
Fabi, deixa eu aproveitar para dar nomes desses 5 moradores de rua que foram absolvidos pelo ministro Moraes. É importante a gente individualizar, dar o rosto, falar o nome dessas 5 pessoas, esses 5 moradores de rua que foram acusados de supostamente tentar dar um golpe de Estado no Brasil. São eles o Geraldo Felipe da Silva, o Wagner de Oliveira, o Vitor Manuel de Jesus, o Jefferson Figueiredo e agora a gente traz então o caso do Jean Guimarães dos Santos. E a gente é obrigado a conviver com essas constantes injustiças, né? Porque não para, infelizmente, nesses 5 nomes. Mas esses 5 nomes representam muita coisa. Primeiro, mostra que o Estado brasileiro é falido, que a gente recolhe muito imposto para isso, né, para ter um resultado desse, que pessoas são obrigadas a ficar na rua e conseguir comida dessa forma. Depois é a famosa injustiça e ausência de direitos humanos. Eu duvido, né, eu sei inclusive que a Procuradoria esteve lá, foi ver essas pessoas de perto e eu duvido que não seja concebível, aos olhos nus, você verificar a condição dessas pessoas. Foi bastante interessante porque a PGR se manifestou e em menos de 1 hora, esse último absolvido, o ministro Alexandre de Moraes já deu a absolvição. Inclusive, eu até avaliei ali no momento que ele estava querendo dar algo positivo, porque talvez viesse algo negativo. Não me equivoquei, porque é assim que, infelizmente, eles pensam. E o mais triste é que essas pessoas não terão reparação, ou ao menos não terão a reparação que eu julgo, né, que seria correta. Primeiro, porque se sabe que essas pessoas não vão ter advogados para assisti-las, e se tiver, né, essas ações contra o Estado, demora muito tempo, é transformado em precatório, tem que entrar na fila do precatório, e há inúmeros exemplos, né, de pessoas que inclusive morrem e acaba ficando para o espólio os precatórios a serem recebidos. Isso não é justiça, né? No mínimo, o Estado deveria reconhecer, fazer um pedido de desculpas público e já dar um jeito de consertar a vida dessas pessoas para ver se ameniza a humilhação que elas passaram. Isso porque a gente está falando desses 5. Mas eu creio que muitos, mas muitos outros, a injustiça é tamanha que vão seguir pelo esse mesmo caminho. O certo é a absolvição, o certo não é a anistia. A gente fala em anistia porque é o que é viavelmente possível, né, politicamente, mas o certo seria a absolvição.